Hein? Está quente, né? Preciso dizer para eles. Tem que olhar o horário de aula. Tem uma aula aqui, eles têm que ligar o ar-condicionado. Bom, nós estamos falando sobre conjuntos compactos. Conjunto compacto parece que agora ligaram. É um conjunto limitado e fechado. Essa definição vale para todos os subconjuntos do espaço euclidiano Rn. Mas se você for olhar um livro mais geral, para espaços métricos em geral, a definição para espaço métrico é um conjunto compacto quando toda sequência nele contida possui uma subsequência que converge para um ponto dele. Também está de acordo com a nossa definição. Mas se você for mais geral ainda, considerar espaços topológicos quaisquer que não são definidos por meio de uma distância, então compacto é aquele que cumpre satisfaz o teorema de Borel-Lebesgue, que nós vamos ver agora. Ok? Então, mas nós vamos ver as relações entre esses conceitos. O conjunto compacto é um conjunto limitado e fechado. O exemplo mais simples é um conjunto finito, né? O exemplo de segundo grau de simplicidade é um intervalo limitado e que contém os extremos, também intervalo fechado. Existem conjuntos compactos que são um pouquinho mais complicados. Um passinho além é o conjunto, você tem uma sequência que converge. Então, se você chamar de K, o conjunto formado pelo ponto A e pelos termos da sequência, esse conjunto é compacto. Se você for provar que esse conjunto é obviamente limitado, porque toda sequência convergente é limitada. Se você quiser provar que ele é fechado, você tem que raciocinar em termos de ter uma sequência de pontos contida nele, e às vezes as pessoas se atrapalham um pouco porque esses pontos dele já estão numerados e de uma sequência tem outra numeração e pode atrapalhar, mas não é difícil não provar isso. Mas o exemplo mais, ou melhor, menos trivial, ou mais não trivial, é ridículo, menos trivial, que a gente pode dar, que seja relevante de fato, é o conjunto de Cantor. Por que esse apagador sempre está longe daqui? Eles têm que lavar para tirar o pó. Lava, mas não põe de volta. É o conjunto de Cantor. Cantor foi um matemático alemão que viveu no século XIX, que é atribuído a quem é atribuída a chamada teoria dos conjuntos, que é uma simplificação muito grande. O que ele fez foi estudar números transfinitos, quer dizer, números cardinais de conjuntos infinitos de natureza qualquer. E, além disso, ele fez trabalhos importantes em séries trigonométricas também. O conjunto de Cantor inicialmente surgiu como exemplo, depois ele se revelou de uma grande utilidade para estudar os chamados sistemas dinâmicos caóticos, que é a especialidade de um bocado de gente aqui do IMPA.
Então, a ideia do conjunto de canto é muito simples. O conjunto de canto é o seguinte: você pega o intervalo 0, 1. Vou fazer aqui. Pega o intervalo 0, 1. Essa é a etapa, digamos, a etapa número 0 da construção do conjunto de canto. A segunda etapa consiste em pegar, no intervalo 0, 1, o terço médio. Terço médio significa o intervalo que vai de 1/3 até 2/3. E retirar do intervalo 0, 1 esse terço médio. Quer dizer, retirar o terço médio aberto. Então, o que sobra é uma reunião de dois intervalos compactos, ambos de comprimento 1/3. Depois você olha para cada um deles e retira o terço médio aberto de cada um deles. Então, o que fica são 4 intervalos compactos de comprimento 1/9. Dois terços mais 1/9, fica 4 mais 7/9. Depois aqui 8/9 e 1. Então, essa é a segunda etapa da construção do conjunto de canto. A terceira etapa consiste em pegar cada um desses intervalos que sobraram e retirar deles o terço médio aberto. Então, sobram 8 intervalos de comprimento 1/27. E assim sucessivamente. O que quer dizer assim sucessivamente? O conjunto de cada um desses intervalos aqui é uma quantidade enumerável de intervalos. Cada um deles tem um comprimento que é uma fração de denominador 3 elevado a n. E o conjunto de canto é o intervalo 0, 1 menos a reunião de todos esses intervalos que foram retirados, que são intervalos abertos. O primeiro é o intervalo de comprimento 1/3 que eu retirei aqui. Depois o segundo é o intervalo de comprimento 1/9 e o terceiro também é 1/9 e assim por diante. Então é evidente, a partir dessa definição, que o conjunto de Cantor é um conjunto compacto, porque ele é limitado, está contido no intervalo 0, 1, e é fechado porque é o complementar de um conjunto aberto. Tirei um aberto, você pega um fechado, retira dele um aberto, você obtém um fechado. Então o conjunto é compacto. Aí você vai dizer, peraí, você começa a tirar uma infinidade de vezes, sobra alguma coisa? Sobra, sim. Todo extremo de um intervalo omitido fica, ele nunca mais vai ser retirado. Por exemplo, 1/3, nas etapas seguintes da formação do conjunto de Cantor, 1/3 e 2/3 são mantidos, porque cada etapa consiste em retirar um terço médio, aberto, de modo que esse 1/3 e esse 2/3 sobrevivem. A mesma coisa, o nono, 2/9, esses aqui também. Quer dizer, todo extremo de um intervalo omitido é um elemento do conjunto de Cantor. Ele
Não vai sair nunca. O conjunto dos extremos dos intervalos omitidos o conjunto dos extremos dos intervalos omitidos, ele é chamado, eu chamo de E porque ele é um conjunto enumerável. Porque primeiro, quando eu faço a primeira operação, sobram dois, além do 0 e do 1, e mais o 0 e 1 se você quiser botar, sobram 1/3 e 2/3. Na segunda operação sobram esses pontos aqui, 1 nono, 2 nonos, 7 nonos, 8 nonos. Na terceira operação também. Então, é um conjunto enumerável. Na verdade, a primeira pergunta é a seguinte: e sobra mais alguma coisa além desses pontos que são extremos do intervalo omitido? Não só sobra alguma coisa, mas a maioria dos pontos do conjunto de Cantor não está entre os intervalos, entre os extremos dos intervalos omitidos. Porque o conjunto de Cantor não é enumerável. Então, o conjunto de Cantor tem as seguintes propriedades. É compacto. Tem interior vazio. Por que ele tem interior vazio? Porque um conjunto para ter interior não vazio, ele tem, antes de tudo, que conter alguns intervalos. Porque todo conjunto que não tem, que todo ponto interior a um conjunto, ele pertence a um intervalo aberto que está contido no conjunto. Então, um conjunto só pode conter pontos interiores se ele, pelo menos, contiver algum intervalo. O conjunto de Cantor não contém intervalos. Não pode conter intervalos, porque em cada etapa de sua construção, na primeira etapa, sobram 2 intervalos de comprimento 1/3 cada um. Na segunda etapa, sobram intervalos de comprimento 1/9 cada um. Na terceira etapa, sobram intervalos de comprimento 1/27. De modo que não pode sobrar nenhum intervalo, porque qualquer intervalo que porventura sobrasse tinha que ter um comprimento. Mas que comprimento é esse? Se ele sobrou, é porque ele seria um desses intervalos aqui, mas aí ele vai ser dividido depois em 3 partes iguais. Então, não contém intervalos, o interior é vazio. Não possui pontos isolados. Aqui eu estou usando uma palavra que ainda não defini oficialmente. Um ponto de um conjunto chama-se um ponto isolado quando ele... Um ponto de um conjunto chama-se um ponto isolado quando não existe pontos do conjunto, outros pontos próximos dele. Ou seja, quando existe um intervalo concentro nele, tá? Que não contém pontos do conjunto. Naquele intervalo não há outros pontos do conjunto. Isso não significa que esse intervalo tem nada a ver com o intervalo ser contido no conjunto ou não. Um ponto é isolado quando ele pertence a um intervalo aberto que não contém pontos do conjunto. Diga.